Seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Yuri e o título desse vídeo foi resultado de uma reflexão baseada ali nos estudos do Joe Dispenza, baseada em motivos para você conseguir alcançar o que você quer, ferramentas para você conseguir alcançar o que você quer. Tem muita gente que nos dias atuais está vivendo uma coisa muito turbulenta, devido à nossa conjuntura econômica, a tudo que a gente está vivendo. O mundo está muito estranho, muita ansiedade, muita coisa ao mesmo tempo, dificultando, muitas vezes, que você execute a lei da atração, que você consiga alcançar os seus objetivos, planejar as coisas. E nada mais pertinente do que fazer uma reflexão, com base nisso tudo. Eu estava anotando algumas coisas ali enquanto estudava o conteúdo do Joe Dispenza, enquanto refletia sobre algumas coisas desse tema, e cheguei a uma conclusão, que a partir do momento em que você se sente preparado, seja para empreender, para fazer uma prova, alguma coisa, ou uma vaga de emprego diferente, uma coisa diferente na sua vida, né? Um salto diferente, a partir do momento que você está preparado, que você se sente preparado, é quando as coisas começam a acontecer. Mas não somente por você estar preparado, às vezes somente por você sentir que já é capaz de algo. E isso acaba sendo resultado de todas as coisas ali que influenciam o que você atrai também. Porque não somente você acreditar é suficiente para aquilo ali acontecer. Claro que você acreditando e você não agindo, você não vai conseguir desfecho daquilo ali que você acredita. É claro que você vai ter oportunidades, mas muitas vezes, quando você identificar aquelas oportunidades, você não vai estar preparado, não vai se sentir preparado para aquilo ali. E o contrário também. Quando você somente se prepara e não mantém aquele foco em acreditar, né, viver pelo fim, em que você já não sente aquilo ali, já não acredita naquilo ali como uma possibilidade para você, não se sente merecedor daquilo ali, você muitas vezes vai ter o preparo. Por isso que tem muita gente boa demais aí, não conseguindo sucesso em suas áreas, justamente porque falta aquela questão ali do acreditar, toda a base ali teórica da lei da atração. E cara, quando você consegue chegar em um ponto ali, onde você consegue acreditar e você se sente preparado, uma coisa complementa a outra. Quando você reflete, você pensa assim, cara, muitas oportunidades eu perdi, mas será que eu estava preparado para aquela oportunidade? Aquela prova que eu não passei, cara, eu não me sentia tão preparado assim. Tinha muita gente que eu achava que estava mais preparado. Por quê? Muitas vezes porque você não fez o processo corretamente. Aí a gente entra naquela parte do ter que esperar, ter que produzir, fazer as coisas para as coisas acontecerem. Muitas vezes isso traz a motivação. Na maioria das vezes, você só se sente motivado quando você começa a fazer as coisas. Eu já fiz vídeo sobre isso. Isso é algo comprovado, porque você, antes de esperar vir uma luz, alguma coisa que vá fazer com que, não, agora eu tô pronto, agora eu vou começar a fazer, você tem que começar a engatinhar, começar a fazer, começar a produzir, seja produzir vídeo, seja produzir algum conteúdo, seja para estudar para alguma coisa. Você tem que começar, porque o seu cérebro, ele vai entender que, pô, cara, eu tô em atividade, você já está em atividade, está começando a executar aquilo ali, então você se sente capaz. Você já deu o primeiro passo, que é o mais difícil. É o passo que vai de encontro ali ao comodismo que você poderia estar.
você poderia estar tranquilo, mas você está executando alguma coisa. Então, depois que você começa a fazer, você vai ver que aquilo não era tão difícil assim. Seja estudar algum conteúdo, seja aprender algo, uma habilidade nova, seja começar a fazer vídeo, seja começar a produzir música, seja começar a empreender. Talvez não fosse tão difícil assim, você já deu o primeiro passo, o seu cérebro ele vai entender que aquilo ali é um gatilho para algo contínuo, e se você conseguir manter uma frequência, que é o que você deve fazer, lá para frente você vai ter uma motivação muito maior. É claro que problemas surgem, coisas surgem, né? Só que quando você se sente preparado, porque você já começou algo, você já começou a história, a escrever aquilo ali, a história já está sendo escrita, já tem um esboço, começa no esboço, depois aquilo ali vai virar uma história que já está tomando algum sentido, depois você já está escrevendo até a conclusão daquela história, entende? Você já tem um histórico, você já tem lições aprendidas. Existe um termo muito interessante no universo do gerenciamento de projetos, que é uma disciplina de gestão, né? Várias empresas multinacionais utilizam os princípios do gerenciamento de projetos, e esse termo é o termo de lições aprendidas, onde você consegue manter um banco de dados ali de lições aprendidas, ou seja, de situações que você conseguiu enfrentar desafios, resolver problemas, coisas que apareceram no meio do caminho de um projeto, de algo novo que sua empresa estava fazendo. E, cara, com aquilo ali, você anotou, você guardou aquilo ali. Quando aconteceu isso, nós fizemos isso e resolveu. E aquilo ali você cria um banco de lições aprendidas que lá na frente você vai usar, outras pessoas podem usar e resolver problemas que já têm solução, que possam vir a aparecer em novos projetos. Isso aí é questão de lições aprendidas. Trazendo para a nossa vida, quando você começa a executar, você começa a ver o que dá certo, o que não dá certo, o que você tem que deixar de lado e o que você tem que continuar, entende? O que você tem que persistir, aonde você tem que persistir e aonde você tem que abandonar e não gastar mais tempo. Isso tudo você só consegue pegar, aprender, quando você começa a executar. E quando você chega a um ponto onde você já se sente maduro e preparado naquela área, para aquilo ali, você aumenta a sua confiança, você se sente mais motivado. Cara, você começa a fazer um curso de, sei lá, Power BI, aí você começa a aprender uma ferramenta nova, aí, pô, aparece uma vaga que precisa de Power BI, você vai se sentir muito mais motivado a pôr aquilo ali em prática, porque você sabe que você já tem a habilidade, você sabe que pelo menos 90% daquela vaga você tem, o resto você vai desenvolver, você pode desenvolver até em um mês, em dias, durante aquele período ali que você está trabalhando, começando na sua função. Então é algo que você desenvolve, mas porque você já se sente preparado. Então uma conclusão que a gente pode tirar disso é que precisa de ação. Tudo você precisa começar e você precisa agir. Independentemente de você estar se sentir confortável agora ou não, entende? Mas sai da zona de conforto e comece a executar algo em direção àquele caminho que você quer. Uma outra visão disso seria a questão da própria lei da atração disso tudo aí. Eu estou executando, mas existem conteúdos ali do Joe Dispenza que fala que você forçar a barra não é o suficiente, não é o certo. O certo seria você somente acreditar e sentir aquilo ali. Beleza, só que é muito mais fácil você sentir aquilo ali, você acreditar naquilo ali, quando você se sente preparado, não porque você já domina tudo, não porque você já é mestre daquilo ali que você almeja, mas pelo esforço
e pelo foco que você mantém naquela direção. Eu não preciso ser o mestre total daquilo ali, porque ninguém nunca vai saber de tudo. Pessoas podem ser muito, muito boas naquilo ali, mas somente o foco, você manter o foco naquilo que você quer, já vai fazer com que surjam conexões neurais ali, em que você vai ter uma certa seletividade do seu cérebro. Existe uma área do cérebro, pretendo trazer um vídeo explicando com alguns estudos científicos que já saíram sobre isso, que existem áreas do cérebro específicas para seletividade, onde você consegue identificar caminhos que você não identificaria se você não tivesse focado naquilo ali. Todo dia você sai de casa, você vai fazer as suas coisas, surgem oportunidades. Todo dia surgem oportunidades. Muitas vezes você não enxerga tais oportunidades porque você não tem o foco, não está na direção dessas oportunidades. É o que o Joe Dispenza chama de frequência, é a frequência do campo, entende? Isso nada mais é do que a frequência do campo. Você está direcionando a sua atenção para aquilo ali, selecionando. Pô, cara, a gente vive em um mundo, em uma realidade onde a gente tem informação o tempo todo. Informação no nosso campo físico aqui, né? No nosso meio digital, informação nas redes ali. Você tem informação o tempo todo. O cérebro, ele vai pegar só aquilo ali que foi importante para você. Ele não vai pegar todas as informações e processar, porque isso aí gasta energia. Você não vai ter energia para isso tudo, não tem armazenamento para isso tudo. Pode ser que muita coisa fique ali no seu subconsciente e depois você vai lembrar, né? Por isso que muitas vezes você tenta lembrar de algumas coisas assim que pediram para você, que você ia fazer e você esquece, porque aquilo não era tão importante assim, ou talvez até fosse importante, mas naquele momento que você estava vivendo ali, para aquela atividade, talvez no seu trabalho, alguém falou alguma coisa e você depois não lembrou. Ah, eu tinha que passar na loja tal, mas eu vim direto para casa e eu não lembrei. Por quê? Porque aquilo no momento não era tão importante. A prioridade era o que o cérebro estava dando. Para isso serve você pegar e anotar as coisas. Você colocar um alarme, você manter uma agenda ali que desperte em algumas horas ali para você lembrar de fazer aquilo ali, porque são muitas informações. Então, esse mecanismo, essa atividade cerebral, acaba sendo facilitada para aquilo que você quer quando você mantém o foco, quando você mantém uma direção bem focada naquilo que você quer, quando você consegue fazer a imersão. É muito importante você fazer a imersão. Você está aprendendo inglês. Cara, viva o inglês. Que tudo que você faça leve ao caminho do inglês, que você assista séries em inglês, que você ouça músicas em inglês, pegue traduções, leia livros em inglês, leia diálogos, ouça diálogos, podcasts, vídeos em inglês, que você faça tudo focado no inglês, porque você vai fazer com que o seu cérebro fique imerso naquele mundo, naquele universo, entende? E isso é na nossa vida porque a gente quer. Você tem que focar que manter a imersão daquele seu objetivo, daquilo que você deseja para sua vida. Ah, você quer empreender, você quer criar uma loja? Pô, cara, mantenha a imersão nisso aí. Começa a aprender tudo que é conteúdo disso. Começa a frequentar ambientes que as pessoas falem sobre isso. Comece a ir a palestras. Comece a conhecer pessoas que estão ali no mesmo caminho também, a visitar locais, cidades, eventos, daquilo ali, porque o cérebro ele vai estar trabalhando dentro daquela frequência, vai identificar oportunidades e talvez em uma dessas situações que você estava imerso naquilo que você almeja, em uma dessas situações vai aparecer uma pessoa e te estender a mão
para uma oportunidade que vai mudar a sua vida. E isso para tudo na vida serve, né? Mas você só vai identificar porque você vai estar imerso. E no começo do vídeo, a gente falou que, cara, você tem que se sentir preparado. Quando você faz a imersão, você vai se sentir preparado. Você vai saber conversar com as pessoas sobre aquilo ali. A pessoa vai comentar talvez uma nova ferramenta digital que apareceu e você vai, você naquele meio ali daquelas pessoas, você vai falar, eu conheço isso, eu já li que tem isso, que tem aquilo, eu já aprendi sobre isso, eu estou fazendo curso inclusive sobre isso. Você vai ser mais interessante, mais interessado no assunto. Você vai se conectar com pessoas que podem facilitar a sua vida e podem gerar resultados incríveis na sua vida. Não só assim também, não só com pessoas, mas com situações, com oportunidades, com investimentos, com diversos meios possíveis para chegar àquele caminho que você quer. Que muitas vezes você não identificaria de forma alguma se você não tivesse imerso naquilo ali, se você não tivesse facilitando a vida do seu cérebro para que ele identifique oportunidade. Reflete sobre isso, é algo muito importante para essa nossa jornada. Eu sei porque eu falo por mim, eu falo porque eu vejo isso no dia a dia, eu estudo isso, eu leio sobre isso, eu me interesso por isso e eu uso isso. Eu acho que as pessoas devem fazer uma imersão em suas áreas e tentar e alcançar. Reflete sobre isso, um abraço, até o próximo vídeo e seja mais estratégico.